Olá pessoal, estamos aqui para gravar o nosso vídeo tão pedido sobre a que eu falei, né, que eu encontrei a minha cura da criança interior. Só que antes de eu falar como que foi isso, eu vou dizer o que me aconteceu antes. Já há muito tempo, já há alguns anos, eu venho tentando encontrar mudanças para minha vida, porque eu não estava satisfeita com as coisas que estavam acontecendo, dos resultados que eu estava alcançando e eu queria mudar. E aí, desde 2017, eu tô nesse processo, né, de mudança, de transformação. Nos últimos anos, foi onde eu sofri as minhas maiores mudanças. Só que tinham duas coisas que muito me irritavam, assim, que me faziam pensar do porquê disso. Uma era a raiva. Eu sentia uma raiva, assim, inexplicável. Aconteciam algumas coisas, às vezes nem acontecia nada, não que eu percebia, e eu ficava irritada, ao ponto de eu chegar e falar bem assim, ó, tô indo dormir antes que eu machuque alguém. Porque não estava acontecendo nada, mas eu estava com raiva. Ou às vezes minhas filhas, meu esposo, assim, por que você tá assim, tá estressado? A minha resposta era, eu não sei. Se eu soubesse, eu já tinha tratado, mas eu não sei. Eu estou nervosa, eu estou estressada. E eu não sabia dizer o porquê. E aí eu senti uma raiva, assim, gente, inexplicável. E isso já vinha sendo tratado nos últimos anos, então já estava bem melhor. Mas, ainda assim, eu ficava, gente, de onde que saiu esse sentimento? Por que eu tô sentindo isso? Eu tentava encontrar o gatilho, né? A gente sempre busca qual foi o gatilho que me instalou isso, que me causou essa raiva, e eu não conseguia. E um outro que no último ano estava, assim, me trazendo um estado de ansiedade muito grande, era com relação ao medo. Mas não era um medo de morrer, um medo de acidente, um medo da insegurança. Não era. Era um medo como se alguma coisa fosse dar errado, como se eu não fosse capaz de fazer uma coisa. Só para ilustrar o nível do meu medo e como que era o meu medo, vou contar um caso que aconteceu recente. Eu costumo trabalhar de moto e eu gosto de abastecer a moto quando eu tô saindo do serviço, que eu desço a rua lá e ali logo de cara tem um posto, é mais confortável para mim, já é caminho. E aí um determinado dia eu saí com a moto e vi que estava na reserva e não ia dar tempo de eu ir pro serviço e abastecer na volta. Gente, ali me bateu um desespero, um medo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? Tipo assim, tem posto no meio do caminho, vários, inclusive. E eu ficava, ai, meu Deus do céu, eu vou ter que entrar em outro posto que eu não tô acostumada. O que eu vou fazer? Eu vou ter que... Aí começou a me bater um medo, como se eu não fosse capaz, como se eu fosse fazer errado, como se algo fosse dar errado e eu não fosse conseguir. E aí tudo bem, eu consegui abastecer, porque o tempo todo eu luto com a minha mente pra poder vencer isso. E aí eu entrei no posto, abasteci, beleza, normal, aí fiquei aliviada, ai, ufa, consegui. Então, é tudo assim, tudo. Entrar num banho gelado me dava medo. Pensar em levantar cedo para fazer atividade física me dava medo. Fazer coisas simples do dia a dia me dava medo. E aí eu não sabia explicar. E esse medo, gente, estava me paralisando. Ao ponto de eu entrar no estado de ansiedade ano passado. Eu engordei, eu saí de 65 quilos para 72, foi o último peso, e 72, eu só tive 72 quilos, gente, quando eu tava no 8º mês de gestação, vocês não estão entendendo. E aí, quando eu me deparei com a balança, eu olhei, misericórdia, o que tá acontecendo comigo? Só que aí eu não conseguia tomar uma atitude, não conseguia me levantar. O meu desejo era de levantar tarde, ficar no sofá e deixar a vida passar. Eu não queria fazer outras coisas, eu tava com medo, tava paralisando, tudo parecia que ia doer, essa era a palavra, parecia que tudo que eu ia fazer iria doer, e aí eu não conseguia me levantar para fazer alguma coisa. Só que aí a vida, né, foi me fazendo levantar, e eu fui fazendo as coisas mesmo com medo, tá bom. E aí eu comecei a perguntar a Deus, de onde vem essa raiva, Deus, de onde vem esse medo e tal, aí até que sábado, dia 27 de agosto de 2022, eu fui num workshop de constelação da Zeliângela. E lá eu vi, né, porque eu não constelei, eu só participei. Eu vi coisas extraordinárias na constelação. Eu já tinha assistido a série Uma Nova Mulher, que já tinha ficado maravilhada, e eu fui lá pra ver se era aquilo mesmo, pra ver se era como a série. E realmente, gente, é como a série, vocês não estão entendendo. É uma coisa assim, fora do normal, não tenho como explicar. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, é isso mesmo que eu preciso. Aí no domingo eu já fiz contato com a Zeliângela
e marquei com ela de constelar. E aí, tudo bem, isso foi no domingo. Quando foi na noite de domingo pra segunda, na segunda-feira de madrugada, eu comecei a ter um sonho. E aí, de madrugada, eu acordei, era uma... E aí, gente, eu acordei às 5h40 da manhã. Eu levantei com minha cabeça pesada e ouvindo uma música. E eu acordei assim, gente, que música, de onde tá vindo essa música? Algum celular que tá tocando? Será que é o meu celular? Eu até olhei meu celular assim, não é, mas de onde tá ouvindo essa música? E a música que eu escutei é essa aqui, só que não tinha letra, só tinha o som do teclado que eu vou botar pra vocês aqui agora. Que só tinha o som do teclado, então eu não sabia que música era. Eu vou botar aqui, ignorem o som a letra, só escuta o som do teclado. Vamos ver se vai dar pra eu colocar aqui. Ó, tan, tan. Esse tan, tan, tan. Sou péssima com música, mas é isso aí que tava tocando. E eu ficava, gente, que música é essa? Que som é esse? Aí eu olhei o relógio e falei assim, gente, vou voltar a dormir. Só que o sonho me perturbava. Eu falei assim, não, eu vou tentar entender esse sonho. Porque na psicanálise, né, a gente tenta interpretar os sonhos, porque muitas das vezes eles são a resposta, né, de algo inconsciente nosso que a gente precisa tratar. E aí eu vim pra sala, levantei e vim pra sala perguntando a Deus sobre o sonho. Que sonho foi esse? Eu sonhei que eu estava num lugar, era como se fosse um campo de concentração, só que ele não era assim toda um galpão, era como se fosse uma cidade mesmo, só que essa cidade presa, como se a gente tivesse um mundo ali privado. E tinham vários quartos, a gente ficava nesses quartos, e aí eu lembro de noite, né, eu namorando com meu esposo, uma mulher estava nos vigiando e filmou, e aquilo me deixou com muita raiva. E aí eu fui atrás dela para pegar a câmera dela para destruir, porque eu não queria, eu tinha medo daquilo que eu tinha feito, embora era casada, os pessoas vissem, né, algo que eu tava fazendo, algo tão íntimo. E aí eu fui atrás dela, só que eu não conseguia pegar a câmera, quebrar a câmera, eu não conseguia, e aquilo ia me dando uma raiva porque eu não tava conseguindo. Aí tá bom, eu lembro, né, passou e tal, eu fazendo as coisas, e eu lembro de ver os nossos pais, né, em uma reunião, parece que estavam em reunião. E para eles ter essa reunião, eu ficava com os filhos deles, tomava conta deles ali. Só que eu estava numa situação em que eu já tinha muita raiva de estar ali, porque a gente era controlado. Então tinham as pessoas que eram à frente, como se fossem os políticos dali, e eles controlavam tudo. E aí eu fiquei sabendo que ia vir uma nova mudança, que era o quê? Eles iriam implementar a nova lei em que eles iriam cobrar a cobrança da água. E aquilo me deixou tão irritada. Eles iam cobrar a cobrança, eles iam cobrar a utilização da água. E aí eu fiquei tão irritada, assim, caramba, isso é um absurdo, que não sei o quê. E eu ficava com raiva daquilo. E eu já estava me sentindo tão controlada que eu queria fugir. Eu já estava pensando numa possibilidade de fugir dali, de pegar as minhas coisas e sair. Aí nisso eu já começava a me preparar. Eu tava de lente de contato no sonho, eu tirava as lentes. Só que quando eu botava no estojinho, quanto mais eu tentava limpar o meu estojo, mais sujo ele ficava. E aí, gente, é um sonho meio doido mesmo. E aí eu queria fugir, mas ao mesmo tempo que eu queria fugir, eu ficava com medo daquelas crianças que ficariam ali. O que poderia acontecer com elas? E ficava com medo também de ser pega e ser, né, julgada e morta, porque eles matavam as pessoas que não obedecessem. E aí tudo isso vinha aquele medo. Então eu tinha raiva de todo o controle que estava acontecendo ali e eu sentia muito medo do que podia acontecer caso a gente saísse desse controle, dessa obediência, vamos falar assim. E aí aquele sonho me perturbava, eu levantei. Nisso eu comecei a perguntar, Senhor, que música é essa? Que música é essa? Aí começou a vir a letra da música, que é essa música aqui, Essência de Adoração. Aí só que a letra, ó, começou a vir essa parte aqui na minha cabeça, ó, quer ver? Pera aí, vou botar aqui. Aí começou a vir esse trecho aqui na minha cabeça, ó. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu.
Aí eu botei a música pra tocar, comecei a botar a música pra tocar e fui pro joelho. Ajoelhei, isso 5 e pouca da manhã. Comecei a orar a Deus e perguntar. Aí comecei a fazer as perguntas pra Deus. Eu falei, Senhor, que raiva é essa? Que medo é esse? Que é esse sonho? O que significa esse sonho? Aí eu comecei a pensar no sonho. Comecei a pensar na raiva que eu sentia. Senhor, que raiva é essa? E aí, gente, a raiva me veio. E eu comecei a lembrar de coisas do passado. Começaram a vir fatos do passado. Eu não vou entrar com tanto detalhe na minha história, porque eu descobri que a nossa história, né, vamos dizer assim, na constelação, ela fala que ela não gosta de exposição. Então eu não vou expor, mas eu vou tentar explicar pra vocês o que foi que me aconteceu. E aí, nisso que eu comecei a orar, o Senhor começou a me mostrar que eu sentia muita raiva. E aí, gente, de vez em quando eu tô parando o vídeo aqui pra relembrar os momentos, pra não deixar passar nada, tá? Porque tá tudo anotado aqui, eu tive que anotar tudo na hora, pra não esquecer. E aí, a raiva, Deus me fez lembrar que a raiva que eu sentia era a mesma raiva. Olha só, gente, que incrível. Era a mesma raiva de quando o meu pai brigava comigo. Cada um tem aquele momento em que, nossa, quando meu pai fazia isso, eu já sabia. E o meu caso era, todas as vezes que meu pai virava assim pra mim, falava assim, Aline, a gente precisa conversar. Ou eu preciso conversar com você depois. Nossa, aquilo, ó, meu coração já acelerava. Eu já ficava, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Aí eu começava a pensar nas coisas que eu tinha feito. E pra ver, nossa, ele vai brigar por ele. Tentava achar o que eu tinha feito de errado. E aí, Deus me fez lembrar que eu sentia esse medo. O medo era daí. Eu sentia um medo muito grande de fazer coisas erradas e meu pai chamar minha atenção. E, gente, por incrível que pareça, é o mesmo medo. Era o mesmo sentimento de medo que eu estava vivendo hoje, que foi por causa desses momentos que eu vivi lá atrás. E aí eu ficava assim, gente, que incrível. Hoje, como adulta, a criança de antiga, a minha criança de lá de trás está vivendo dentro de mim hoje com o mesmo medo. E é por isso que eu descobri que eu vivo fazendo as coisas para querer uma aprovação, porque eu não quero ser chamada atenção, eu não quero ninguém falando assim, ó, depois a gente precisa conversar. Ou seja, eu vivia em busca do medo, eu tava sempre vivendo com medo. Então tudo que eu fazia não era leve, não era por prazer, era para evitar o medo, para evitar alguém chamar a minha atenção. E eu falei assim, gente, era o mesmo medo e aquilo ficou instalado em mim. E eu tava vivendo assim hoje, do mesmo jeito. E aí eu descobri com relação ao meu medo. O medo de as pessoas brigarem comigo. O medo, né, do meu pai virar pra mim, chegar e falar, a gente precisa conversar. E aí, gente, foi incrível. Então, foi aqui que eu descobri que medo era esse que eu estava sentindo. Era um medo de fazer as coisas erradas e ser chamada a atenção. E aí era esse medo. Por quê? Eu tinha medo do meu pai brigar comigo. Quando ele falava, eu preciso conversar com você, ia doer. Eu sabia que ia doer. E aí, que ele ia brigar comigo, né? E doía quando ele brigava comigo. Então, tava aí a causa do meu medo. E a minha raiva? Que raiva era essa, gente? Essa aqui é mais delicada de se falar. Porque lá, todos os traumas que a gente carrega hoje estão sempre relacionados aos nossos pais e às pessoas que nos criaram. Então, não tem pra onde fugir. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer. Olha aqui quem tá querendo dar oi aqui pra vocês, ó. Pegou o meu vestido e ainda botou do lado avesso. E aí, gente, tudo que a gente é hoje é com relação aos traumas, as coisas que nos aconteceram, as crenças, os aprendizados que os nossos pais e quem nos criou, nos colocou lá desde a gestação até os nossos 12 anos. E aí, somos nós hoje. Aquela criança somos nós hoje. E aí, a minha raiva, gente, como que eu vou dizer pra vocês? Eu lembrei que eu sentia raiva de todas as coisas que me aconteciam, que eu fui controlada na infância. Como toda criança, ela é controlada. Só que eu via coisas que eu achava injustiça acontecendo dentro de casa. E o fato de eu ser corrigida, isso me irritava. E aí, por quê? Porque eu falava bem assim, quem é essa pessoa pra me corrigir?
porque eu via as coisas erradas que aquela pessoa estava fazendo. E aí eu sentia raiva por isso, por eu estar sendo controlada por pessoas que eu julgava serem erradas, vamos botar assim, né? Que fizessem coisas erradas. Só que aí, o que era o ponto-chave? Como eu era criança, eu aprendi a respeitar os mais velhos, a respeitar os meus pais, e principalmente a questão do respeito, eu sempre levei isso muito a sério, principalmente respeitar os meus pais, porque eu cresci numa igreja, né? Então a gente tem medo da morte, né? E aí eu sempre procurei respeitar os meus pais e os mais velhos, né? Então, o que acontecia? Eu não falava. Todas as vezes que eu era corrigida, eu chorava. Ou seja, era o medo de ser corrigida, porque doía. E doía também porque eu não podia falar. Eu tinha que respeitar. Mesmo que eu achasse que a outra pessoa estivesse errada, não se que a culpa fosse minha, tá? A culpa era minha. Mas estava sendo chamada a atenção por aquilo. Mas, poxa, o que era... tipo assim, como diz, né? É um nu falando mal vestido. Eu me sentia assim. E aí, eu não podia falar. Então, isso vinha uma raiva muito grande. Por quê? Porque, assim como no sonho, né? Eu sentia raiva por estar sendo controlada e não poder fazer nada. Eu não podia fazer nada. E todas as vezes que eu tentava tomar alguma atitude, eu era repreendida pela minha mãe. A minha mãe mandava eu ficar quieta, não falar, não fazer. E aí isso me dava raiva. Isso me dava raiva e eu queria que alguma coisa acontecesse para aquela injustiça que eu achava acabar. E aí, gente, resumindo, eu vivo essa raiva hoje. Eu percebi, aí eu fui lembrar dos momentos que eu sentia raiva, que mais me incomodavam, né? Que era o quê? Que eram momentos em que eu, tipo assim, não tava acontecendo nada de errado, nada de injustiça, mas eu não queria que aquilo fosse daquele jeito. E aí eu não podia falar. Porque por N motivos, tipo assim, eu não posso falar porque eu tenho que entender que não é o meu papel falar aquilo, que não é o meu papel fazer isso. Em todos os lugares, né? A gente tem que colocar no nosso lugar. Por exemplo, eu trabalho numa instituição que tem a hierarquia. Então, a minha posição é baixa e eu tenho que tomar cuidado para não sobrepor os superiores. Então, essas coisas que eu queria falar e não podia falar, isso tudo me irritava. Às vezes eu queria que uma situação fosse diferente e eu não podia fazer nada, isso me irritava. E aí era o mesmo medo e a mesma raiva do sonho, porque no sonho eu sentia raiva por não poder fazer nada, não ter as minhas mãos atadas, e eu sentia medo pelo que aquelas pessoas podiam fazer, medo de fazer coisa errada, aquelas pessoas poderem matar a gente. Então, a gente estava sempre fazendo as coisas para evitar ser chamada atenção. E era a mesma coisa na minha infância. Eu tinha medo de fazer as coisas e o papai virar para mim e falar, né, ó, a gente precisa conversar. E aí, gente, olha que incrível. A gente atrai a repetição de comportamento para os nossos relacionamentos. Por quê? Porque inconscientemente nós estamos tentando nos curar. E aí, esse medo eu trouxe para o meu relacionamento. Eu sempre tentei ser uma esposa exemplo para o meu esposo elogiar e não me criticar. Só que meus pais, eles não têm hábito de chegar e falar bem assim, vem cá, eu te amo. Agora que eles estão falando mais, né? Mas antigamente não tinha esse momento de elogio, esse momento de afetivo, assim. O afeto deles, a demonstração de amor deles era no fazer, era ato de servir. Então eles faziam muitas coisas por nós. E aí, o que acontecia? Meu pai, todas as vezes que ele me chamava para conversar, eu já sabia que era pra brigar comigo pra uma coisa que eu tinha feito de errado. E nunca elogiar. E a mesma coisa eu estava vivendo no meu casamento. O meu esposo, ele não tem hábito do elogio. Dificilmente sai um elogio da boca dele. Mas facilmente sai uma crítica. Ou seja, eu atraí o mesmo comportamento pro meu relacionamento, inconscientemente. E aí, vem a cura, né, gente? Depois vem a cura com isso, as coisas. Quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. Então, eu estava atraindo a mesma situação pro meu casamento. E aí, eu estava revivendo todas as coisas. Que era o quê? Porque o fato de eu viver essa raiva de não poder falar, controlar as coisas, eu cresci uma jovem que queria peitar.
queria ter razão, eu queria falar, eu queria ter voz, então eu era muito peituda. Só que aí depois Deus foi me tratando e eu fui melhorando isso. E o meu esposo, ele também é assim, ele gosta de ter razão. Então a gente batia muito de frente, foi onde Deus começou a me tratar e eu comecei a deixar a voz dele sobressair e engolir o meu ego. Não porque ele é um homem, não, porque eu estava no meu processo de aprendizado. E aí isso foi melhorando o nosso relacionamento. E aí eu tava vivendo, então tudo isso Deus já vinha tratando. E agora Deus me mostra a causa de tudo isso. De onde vem essa raiva? Por que que eu me comporto assim? Aí agora que eu tenho consciência do que me aconteceu, eu consigo me libertar. Se eu descobrir onde as algemas estão, eu consigo tirá-la. Então agora eu estou no meu processo de ressignificação e cura. E por que que eu falo da constelação? Porque no processo da constelação, se eu tivesse constelado a raiva, por exemplo, eu tenho certeza que este fato que eu contei pra vocês da raiva, essas coisas, teria vindo na sessão, teria aparecido ali. E ali eu teria encontrado. No meu caso, Deus me levou lá e me fez ver. E aí no dia, vai ter 25 agora de setembro, vai ter um workshop e eu vou constelar, e eu vou constelar outra coisa, que já está agendado. E aí, fica a dica pra você. Qual o tipo de comportamento que se repete dentro da sua casa, com você, com seu marido, que você tá sendo repetitivo, que você precisa tratar? Algo que acontece com você com frequência. Você é frequentemente traída? Seu marido briga com você frequentemente, reclama de você e das coisas? Você se sente frequentemente triste? Ou você tá sempre buscando a aprovação dos outros? O que é recorrente na sua vida? Qual o sentimento que é recorrente na sua vida que você quer trabalhar? É isso aí que tá a resposta, é nisso aí que você precisa focar para encontrar a solução. É o desânimo? É a depressão? É a angústia? É a tristeza? O que tá sendo recorrente na sua vida? Frequentemente alguém briga comigo, alguém bate em mim, eu não consigo me manter em relacionamento nenhum. Eu não, aí a gente fala, porque eu não tenho paciência, mas porque a gente começa a falar, não, porque eu sou independente, não preciso disso, não sei o que, não preciso de. Mas na verdade você tá sempre naquele ciclo, né? Se você é independente, não precisa daquilo, então você não tá nem tentando namorar, beleza? Agora, se você fica tentando namorar, por exemplo, e não consegue ficar com ninguém, peraí, o que tá acontecendo? Ou você tá tentando fazer eu quero ser mais disciplinada com meu filho, tô querendo, né, trazer as atividades, educar e tal, e não consigo. O que te acontece? Tá sempre se sabotando? Tô sempre começando uma coisa nova e não tô terminando. Então, tudo isso a constelação pode trabalhar. No meu caso, eu sempre tive medo de ser exposta, e aí eu me sabotava, que era um medo de ser chamada a atenção e fazer coisas erradas. E agora começa meu tratamento de cura. Eu já achei as algemas, agora eu vou me libertar ela. Aí eu começo no meu processo. E aí fica a dica pra você também. Porque o que eu estava trazendo pro meu relacionamento eram momentos em que eu vivi lá como os meus pais, que eu queria ter voz e não tive. Eu não queria ser, eu senti muito medo pelas coisas. E aí eu tava trazendo tudo isso pra cá. Tudo lá na sua infância aí que ficou mal resolvido, você vai trazer pra sua vida adulta. E eu trouxe. E todos nós estamos vivendo esse ciclo. Então você precisa encontrar essa saída, você precisa descobrir aonde que você está errando, por que você sente determinadas coisas. O meu caso, eu sentia raiva, não era por nada que acontecia aqui dentro da minha casa. Eu sentia raiva porque eu fui uma criança que não tive voz e eu queria eu via as injustiças, queria falar e não podia. Então aquela criança estava dentro de mim hoje querendo se manifestar. E essa criança vai sempre querer se manifestar. Então a gente precisa agora pegar essa criança, falar, está tudo bem, essa causa não é sua, você foi ouvida. E aí começar as palavras, né, para poder ressignificar isso. E aí, qual é a criança lá atrás que não foi ouvida, que queria ser ouvida, que queria ser cuidada, que não foi ouvida, que não foi cuidada, que não foi vista, que está tentando ser vista, ouvida e cuidada hoje? Encontre ela, ressignifique, mostre para ela o quanto ela é importante.
tá bom? Aí fica a dica pra vocês. Lino, como que eu vou fazer isso? Existem várias coisas, né? Eu gosto da psicanálise porque ela trabalha o inconsciente, então ela vai lá nesse inconsciente para ver esse comportamento que você está tendo e unido à constelação. Porque a constelação, às vezes, a gente não consegue trazer esses momentos, né? Porque às vezes é difícil mesmo trabalhar o inconsciente. E a constelação já traz pra prática. Beleza, vamos lá, vamos futucar o seu passado lá e vamos trazer pra cá. E a constelação traz e mostra onde que você pode, o que que aconteceu que você tá agindo assim. E aí já vai pra prática, já mostra pra você e a gente já vai pro caminho da cura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a vida, ela é muito mais mágica do que vocês imaginam. E a resposta está sempre dentro da gente. A gente só tem que querer mudar. A gente só tem que enxergar o que precisa mudar, porque às vezes a gente tem comportamentos que a gente acha que é normal. Ah, não, é normal, todo mundo é assim, mas aquilo tá te atrapalhando. E aí a gente vai em busca da cura. E ela vem. Só basta você querer começar a fazer as perguntas certas e às vezes encontrar o profissional certo que vai te ajudar. Tá bom? Beijo, gente!